gente fala de reforma religiosa, a gente fala de Lutero, a gente fala de Calvino e a gente também fala do Henrique VIII. O Calvino é talvez o mais complicado nesse momento para estudantes, né? E até pra gente mesmo, a gente fica pensando, você lembra lá do Calvino, Suíça, predestinação pela fé. Eita, burguês. Essa já é logo a associação que a gente faz, não é? Tá? Não vem pedir que não é não, porque é. Essa é a direta associação que você faz. A não ser que você nunca tenha ouvido falar do João Calvino, que também é uma possibilidade. Mas você vai ouvir falar hoje e agora, tá? Se você não desligar o telefone, é óbvio que você não vai desligar o telefone, né? Mas enfim, o João Calvino, tadinho, ele era muito novinho quando o Lutero foi lá, pregou as 95 teses, fez aquele auê todo. Ele era um neném, ele era uma criancinha, um bebê. Neném não, tá? Ele tinha uns 8, 9 anos por aí, tá? Então, o Calvino, ele vai nascer em 1509, então ele nasce bem antes desse período ainda de acontecer essa efervescência toda. Ele nasce na França, ele é um francês, tá? Ele é educado para o sacerdócio e também tem uma parte da vida dele em que ele vai ser educado para as leis, né? Para o estudo das leis. Ele é muito importante que a ideia do Calvino, de você ver que o Calvino, ele era uma criança ainda. Porque geralmente a gente pensa, ok, reforma protestante, né? Vai vir uma, outra. Não é assim, desse jeito, tá? Então, o Calvino, ele já vai viver a sua infância e sua adolescência em um momento em que você tem uma nova fé, que é a fé reformada, que se chamava na época, né? Essa nova fé reformada vai levar o Calvino a pensar outras alternativas da própria fé que ele estava estudando, tá? Então, o Calvino, ele vai estudar o sacerdócio, né, da Igreja Católica, ele vai ficar estudando, só que em 1533 ele é finalmente convertido à nova fé reformada, tá? Essa conversão, ela acontece quando o Calvino é bem jovem. E nesse momento, mesmo ainda estudando essa nova fé reformada, estudando, né, os estudos de Lutero, as teses de Lutero e outras teses que vão surgindo, o Calvino começa a ensinar para outras pessoas. Pessoas vêm de várias regiões para ver o Calvino falar, escutar escutar o Calvino falar, tá? Então, o Calvino, ele tá, né, ensinando, estudando e mostrando para as pessoas na França ainda, uma França católica, o que seria essa nova fé reformada. Ele começa a ser extremamente perseguido e aí ele começa a ver que não dava para viver e para manter essa sua nova forma de fé ali naquela região, tá? Então ele vai buscar refúgio em outro lugar, tá bom? Ele vai para a Suíça, mas depois ele acaba permanecendo em Genebra, tá? Ele permanece em Genebra por um tempo, ele assume... Na verdade, o que o Calvino queria fazer era ficar isolado e estudando a palavra da nova fé reformada, escrevendo, lendo os ensinamentos e tudo mais. Ele não queria ser um grande pastor ou então algo do tipo. Ele é meio que obrigado, vamos dizer assim, né? Quando ele chega na Suíça, principalmente quando ele chega em Genebra, ele vai chegar lá e vai ser, vamos dizer, obrigado, né? Quase jogado para ser um novo pastor, tá? Então ele vai atuar junto com outras duas pessoas como novo pastor da cidade. Então nessa cidade de Genebra ele vai viver durante mais ou menos aí uns 2 anos e ele vai tentar explicar a fé reformada e impor as regras de conduta que ele acreditava serem, né, as corretas para essa nova fé que já estava aí, né, meio que bambeando entre o calvinismo e outra coisa, tá? Ainda não era exatamente o calvinismo, não. Mas ele vai tentar mostrar essa nova fé para as pessoas. Algumas pessoas vão começar a perseguir ele de forma extremamente violenta, tanto que a nobreza persegue demais o Calvino, e o Calvino vai pegar e vai embora novamente para a França. Depois ele volta de novo para Genebra e acaba ficando ali, né, de 1540 até a sua morte, tá? O Calvino é mais conhecido pelas suas ideias mais polêmicas. A ideia da predestinação, né, e também a negação que ele tem da ideia da Santa Ceia, tá? O Calvino, ele nega essa ideia da ceia, de comer, né, o corpo de Cristo em sacramento. Para o Calvino isso não é
é uma coisa muito interessante religiosamente. Então ele nega isso. Tá? E isso vai causar grandes problemas pro Calvino nesse momento, tá? E aqui ele já vai começar a fundamentar o que seriam as suas ideias. As principais características seriam a teoria da predestinação pela fé, a negação ao culto de imagens, a afirmação de 2 sacramentos, tá? A Eucaristia e o batismo, e a predestinação, tá? Que é o principal, tá? Isso, pro Calvino, é muito importante. O que vai acontecer com o Calvino? Vai ter um grande debate. O Calvino, acho que ele vai ser o reformista mais estudado por parte de alguns sociólogos. Os estudos do calvinismo vêm principalmente do Weber, tá? Então o Max Weber ele vai tentar estudar esse desdobramento do calvinismo, tá bom? Ele vai estudar tanto os calvinistas quanto um pequeno grupinho que vai surgir na Inglaterra, que são os puritanos. Esses puritanos eles vão se inspirar em ideias calvinistas para tentar dar continuidade à grande, né, revolução religiosa anglicana que acontece na Inglaterra, tá bom? Então, essa população vai acabar sendo estudada pelo Weber de uma forma, basicamente, para entender o seu enriquecimento pessoal, tá? Como que uma ética protestante, principalmente calvinista, levaria à produção e à intensificação do capitalismo. Segundo Weber, né, a ética e os princípios calvinistas vão levar a população a trabalhar, valorizar o seu trabalho e não gastar muito dinheiro, juntar esse dinheiro, o que levaria a um acúmulo de capital, levando a uma fundamentação melhor para um novo tipo de capitalismo, tá? E ele vai basear tudo isso na ideia de que a prova divina da predestinação do homem seria no seu trabalho. Então, o homem teria a prova de que ele era predestinado a ser salvo se ele fosse bem sucedido. Então, por isso, os burgueses vêm para o calvinismo e acabam fazendo com que... E acabam migrando para cá, né? Migrando para as regiões calvinistas para buscar, né, essa religião aí que diz que salva os magicos. Tá, essa é a explicação que todo mundo dá, não é? Não tô dizendo pra você que ela tá errada, não, tá? Você tem uma relação muito forte e indireta entre a população puritana e o enriquecimento, tá? Isso existe, de fato. Só que você não pode relacionar isso apenas ao enriquecimento. Como a gente disse lá atrás, como que você diz, então, como que você explica o enriquecimento da Península Ibérica, totalmente católica, fervorosa, no século XVI, se apenas os puritanos investem, vamos dizer, em capital? Não tem como você fazer isso, tá? Então, essa leitura do Weber é uma leitura complicada, não vou dizer errada não, mas uma leitura equivocada dos próprios textos do Calvino. E aí, o que eu posso te dizer? O Weber, ele provavelmente analisa, né, esse deslocamento e a expansão do calvinismo, que é a religião. Segundo o próprio Calvino, se você fosse uma pessoa que visasse apenas o lucro, apenas a prosperidade, e que você não recompensasse bem seus trabalhadores, se você fosse alguém que não fosse justo, você não seria salvo. Você não seria nem calvinista. Então, o que são essas leis de Calvino, né? É o modo de viver. Só que esse modo de viver ele vai sendo alterado pela população durante o tempo, tá? Então, durante muito tempo, esse modo de viver é alterado. Então, por isso que se chega hoje em dia a máxima: calvinismo, predestinação da fé, salvação, quem é salvo? O burguês, porque o burguês tem muito dinheiro. Só que o Calvino não disse nada disso. Nada disso. Quem diz isso é o Weber, e quem diz isso são os próprios burgueses que se convertem a uma fé que nem eles conseguiram entender bem o que era, tá? É isso que é o mais importante, tá? Na visão espiritual do Calvino, isso não existe. Até porque a predestinação pela fé, segundo o Calvino, funciona da seguinte forma: a salvação só pode ser alcançada pela graça de Deus. Só pela graça de Deus, tá?
Se, por um acaso, você acreditar que é predestinado a ser salvo pelas suas obras aqui no mundo terreno, você está sendo corresponsável, você está sendo responsável pela sua própria salvação ou pela danação eterna. E aí você tira o poder da salvação de Deus e traz o poder da salvação para você. Isso não é a ideia do Calvino. O Calvino diz que você só pode ser salvo pela graça de Deus. Como você vai saber se Deus te agraciou ou não com a salvação? Você não vai saber. Essa é a graça da vida. Você não vai saber. Você só vai ter que viver como um homem bom, seguir as leis de Deus e ter fé em seu coração. Não tem uma prova concreta para você saber se, eu sou predestinado a ser salvo. Não existe essa prova. Portanto, a relação entre trabalho, dinheiro, lucro e riqueza em Calvino, ela pode existir. Você pode ter lucro, você pode ter riqueza. Só que para ele, as virtudes humanas elas têm que ser engajadas no trabalho. Então você tem que agradecer pelo que você tem. Você pode ter um pouco mais do que você precisa? Pode sim, pode. Mas nunca, olha bem, isso é que é importante. Você pode ter tudo o que você precisa, você pode ter mais, só que a cobiça é sempre danosa. A prosperidade de alguns deve ser utilizada para ajudar os que passam por privações, ou seja, os que não têm nada. E de modo que não haja alguém com extrema abundância e outro com extrema carência. Se o Calvino está dizendo aqui para você que você pode ter um pouquinho a mais, mas nem tanto para que haja uma extrema carência, como que você pode dizer, então, que a salvação, a prova final da salvação é você ser extremamente rico? É uma distorção. Então, essa fórmula é uma distorção das próprias ideias do Calvino. Eu espero de verdade que esse vídeo não tenha ficado complexo demais e nem difícil, porque a gente está aqui tirando realmente uma ideia que era, vamos dizer, basicamente universal, né? Quando a gente pensa em predestinação, a gente pensa em como é que eu vou descobrir se eu sou predestinado ou não, né? Como é que eu vou descobrir? A graça é que você não descobre. Você tem que viver com fé no coração, mas você não descobre. Só descobre quando morrer. Mas aí tem que ver se vai ter céu ou não, né? Aí é outra treta, tá? Próximo vídeo.